bem-vindos ao Conversa Strong, o podcast da Strong Business School. Eu já tô com um reforço aqui, eu tenho a Bia. Oi, gente. Para falar de beleza, maquiagem, vestuário. E a nossa convidada, nossa ilustre convidada, é a Júlia Marchetti. Bem-vinda, Júlia. Obrigada pelo convite. A Júlia ingressou aqui na Strong em 2017, se formou durante a pandemia em 2020 em administração de empresas pela Strong e hoje a Júlia tem o seu próprio negócio, o próprio business, tanto na área de cosméticos como também na área de vestimenta, de roupa, de vestuário, não é? Isso. A gente vai falar um pouquinho sobre o seu negócio daqui a pouco, mas eu queria saber um pouquinho sobre sua trajetória acadêmica. Júlia, antes de entrar na Strong, onde que você cursou ensino médio? Conta pra gente. Eu fiz o ensino médio no Singular, aqui em Santo André mesmo. Mas antes eu tinha estudado no Colégio Xingu, então eu fiz o fundamental no Colégio Xingu e depois eu fiz o ensino médio no Colégio Singular. E quando você tinha lá seus 15, 16 anos, você já tinha clareza do curso que você ia fazer no ensino médio? Então, eu nunca fui aquela pessoa que tinha certeza de, por exemplo, muitas amigas minhas já falavam assim, quero ser médica, quero ser advogada, quero ser veterinária. Eu não tinha nada muito certo nesse nível. Então, a minha mãe, ela falou assim, então por que você não faz administração? Porque eu acho que é um curso que engloba muitos assuntos diferentes, principalmente no mercado de trabalho. E aí eu falei assim, legal, vou entrar. E eu era a única da minha sala que ia fazer administração. Até que tinha alguns professores que meio que zombavam, assim, um pouco, sabe? Tipo, falavam assim, pra DM nem precisa estudar tanto, sabe? Ficavam meio que zombando porque o pessoal do ensino médio quer, na verdade, que os alunos façam medicina, direito, que são cursos mais difíceis pra passar no vestibular, que acaba tendo um pouquinho mais, realmente, de estudo ali. Mas desde os 15 eu já falava que ia ser administração. E tinha mais algum outro curso em mente? Tinha algum plano B? Se não fosse administração, seria algum outro curso ou não? Não, sempre ADM. Foi ADM, O ADM é porque você já queria empreender, você já tinha essa veia empreendedora? Por isso que o ADM foi assim? Não. Você nem pensava em ter seu próprio negócio? Nunca passou na minha cabeça, na verdade. Meus pais, eles têm negócio, então eu ia fazer a administração para justamente trabalhar com eles, que foi quando eu entrei aqui no Strong, eu entrei à noite e aí eu trabalhava a parte da manhã lá na empresa, fazia outro tipo de serviço, de atendimento, essas coisas, para realmente aprender passo a passo de como funcionava a empresa. Então, foi mais ou menos isso. E como é que você conheceu a Strong? Como é que você veio parar aqui? Foi indicação? Alguém te indicou? Você passou na frente, pesquisou no Google, nas ferramentas de busca? Então, na verdade, quem me indicou foi o meu namorado na época, que hoje é meu marido. Ele era um ano mais velho que eu. Então, quando eu tava no terceiro ano no ensino médio, ele tava prestando um cursinho, porque na época ele queria fazer engenharia de produção na UFABC, e aí, enfim, no final ele acabou descobrindo a Strong e falou assim, não, vou prestar o vestibular da Strong. E aí eu falei assim, acho que eu vou prestar também, sabe? Eu não prestei para muitas faculdades, além daqui, eu acho que eu prestei para mais umas 3 em São Paulo, mas quando eu passei aqui, eu já falei assim, eu vou ficar aqui mesmo por Santo André, porque realmente a escola é muito boa, o curso era muito bom e já ia suprir todas as minhas coisas, porque eu ia trabalhar também, então, porque não adianta só você estudar e não ter essa experiência no mercado, né? E como é que foi a sua experiência na Strong, quando você entrou aqui? Teve aquele frio na barriga, aquele medo, borboletas no estômago? Teve. Como todos os começos que eu faço, assim, de qualquer coisa, dá aquele nervoso, porque você entra numa faculdade à noite, você não sabe com quem que você vai estar na aula, na sua turma, você não conhece ninguém. Mas, assim, eu entrei com o meu namorado, então, assim, eu tava mais tranquila, mas mesmo assim... Tem trabalho em grupo, tem TCC em grupo, então assim, você tem que se envolver com pessoas de diversas idades, além de tudo, né? Porque não entra só pessoas eu entrei com 17 anos, tinha pessoas muito mais velhas na minha turma também, então assim, várias experiências diferentes. Logo que você entrou, teve uma matéria, uma disciplina que você mais se identificou, que o coração bateu mais forte? Eu, particularmente, eu gostava de matérias teóricas, então a parte de RH, tinha acho que uma matéria de operacional também, que eu gostava muito de fazer, eu gosto muito de fazer resumo, mas em contrapartida eu também gostava muito, eu sou muito de exata, tipo de números de exata, então assim, matemática 1, matemática 2 eu amava as aulas, assim que
tipo, quase gabaritava a prova. Eu amava, gostava muito da aula, mas assim, chegava em parte de estatística, contabilidade não era meu forte. Eu só era boa realmente com fórmulas e números, porque as outras eu percebi que não era muito minha praia, mas RH eu acho que eu gostava bastante, sim. É um diferencial, né? Porque o pessoal fala geralmente que matemática é o terror dos números, pra mim já é. Na minha turma era um terrorzaço, assim, até pro Matheus, meu namorado, era um terror, e assim, pra mim, só assim, nossa, gente, muito tranquilo, sabe? Mas as outras eu ia muito mal, assim, contabilidade, principalmente o Matheus tirava de letra a contabilidade, é muito doido isso, né? Bacana. E essas matérias que você cursou hoje, que você é empreendedora, né? Aí tem mais quase 500 mil pessoas te seguindo. As matérias te ajudaram no seu negócio? De que maneira essas matérias impactaram e influenciaram e colaboraram para a sua empresa? Tem muitas coisas de, por exemplo, financeiramente falando, né? Essas coisas de ponto de equilíbrio, margem de contribuição, todas essas coisas são muito importantes para qualquer tipo de negócio. Então, essa parte realmente foi muito boa. Mas também a parte de, tipo, gerenciamento de pessoas também é muito legal. E é uma parte que, às vezes, as pessoas deixam de lado. E por eu ter trabalhado esse período junto que eu estava na faculdade na empresa dos meus pais, a minha mãe pegava muito nessa parte de pessoas. Então, eu aprendia muito com ela, junto com a faculdade, né? Que eu aprendia com a minha mãe. Então, assim, eu gosto muito dessa parte de estar com pessoas, conversar, não só de trabalho, com as meninas que trabalham comigo, a gente acaba conversando sobre outras coisas, ajudo elas ali. Então, assim, eu acho que a administração no geral, o curso de administração no geral, ajuda em muitas facetas num negócio. Tem gente que diz, né? Quero abrir meu próprio negócio porque eu não quero ter patrão, né? Eu não quero ter ninguém que mande em mim, eu quero trabalhar no meu horário. Não é bem assim que funciona, né? Você que tem seu próprio negócio, às vezes tem que abdicar de final de semana, de feriados. Conta um pouco como é empreender no Brasil. Então, assim... quando a gente estava com as roupas era uma coisa mais tranquila. Tinha realmente o atendimento de clientes eu que faço no direct do Instagram, que as meninas chamam muito no direct. Então, assim, eu que fico nessa parte. Então, assim, tem direct 9 horas da noite, meia-noite. Aí você olha e você já quer responder, né? Então, tipo, meio que já responde na hora. E agora, com a parte de beleza, piorou 1000 vezes mais. Porque chega no sábado... essa foi a primeira semana de lançamento nossa. Então, assim, no sábado, teve comprando sábado, domingo. Eu recebendo direct hoje do pessoal me perguntando: eu fiz compra no sábado e não chegou. Tipo, o que aconteceu? Sim, sabe, tem muito esse tipo de coisa. E aí você fica, no domingo, ontem, as meninas foram pro escritório pra embalar pedido, porque a gente não ia dar conta hoje pra fazer as coisas. Então, assim, é quase 24 horas. Não tem muito pra onde fugir. Eu sou da área de comunicação. Você acha que se comunicar bem também é uma estratégia, também é uma arte e é importante para quem empreende essa parte da comunicação? Infelizmente sim, eu sou muito tímida, eu tenho um problema eu tenho uma certa deficiência na parte de comunicação, mas eu aprendi muito como eu, na verdade, cresci fazendo criação de conteúdo, então acho que isso foi uma bagagem que eu fui criando, porque grava vídeo, stories, conversa com pessoas, vai em eventos, então você tem que acabar se virando. E aí hoje, com esses lançamentos, eu vejo que é muito mais fácil de eu falar do produto, porque eu não travo na câmera. Se eu preciso fazer qualquer coisa, eu sinto que vai fluir muito mais do que eu ficar travada para falar sobre determinada coisa. Então ajuda demais, assim. E é interessante, né? Chamou a atenção também, tanto minha atenção como da Bia, que depois de 1 ano de faculdade você já empreendeu, né? Foi um tempo muito rápido, assim, né? Como é que foi esse processo de entrar na faculdade até falar, quero ter meu próprio negócio, eu gosto de moda, gosto de maquiagem, gosto de beleza? Como é que foi esse processo? Foi um pouco difícil, porque eu era muito indecisa e eu era muito insegura. Então, assim, apesar de eu ter, né, aos poucos ter crescido na internet, assim, em questão de 1 ano eu cresci 100 mil seguidores sozinha na internet, só fazendo vídeos, dando dicas de maquiagem e tal. E aí veio essa primeira ideia de realmente transformar isso num negócio, porque criação de conteúdo é muito boa. Por um lado é muito bom, você recebe muita coisa, você recebe propostas, só que até quando isso vai ser bom na sua vida, você ficar se expondo na internet o tempo todo? Realmente, será que as marcas vão querer se atrelar com você até quando? Então tinha esse pensamento de que, tipo, uma hora
uma hora ia acabar ou alguma hora eu ia cansar, porque desgasta um pouco emocionalmente você ficar vendo comentários sobre você, comentários no vídeo, então assim, acho que vai ser uma melhor opção ter um negócio por fora, trazendo o que eu faço na internet, mas realmente para trazer essa segurança e chegar um determinado momento assim, não quero mais viver da internet, então eu tenho outra coisa para tocar, entendeu? Quando você vivia da internet, você se deparou com muitos haters, muitos comentários maldosos, depreciativos? E como que você lida com isso, né? No começo eu não tinha mesmo, assim, quando eu lidava só com maquiagem, era muito difícil eu ter algum hater, era uma coisa ou outra, assim, só que quando eu migrei pra moda, gente, foi assim, um caos, eu recebia mensagens de todos os tipos, direct de todos os tipos e comentários de todos os tipos, mas eu acho que os comentários mais maldosos que eu recebia era no YouTube, você acredita? Olha. No YouTube, eu acho não que é era porque nem no Instagram. Nem no Instagram, nem no TikTok, era no YouTube, era assim, eu não sei se é porque é uma faixa etária, não, gente, eu não sei explicar, eu falo assim, da onde veio esse buraco de gente com comentários, umas palavras assim, só assim, como pode a pessoa comentar isso? No começo foi um pouco difícil, porque eu li, eu queria responder, só que eu fiquei assim, não vale a pena, porque se a pessoa perdeu o tempo dela comentando aquilo, diz mais sobre ela do que de mim mesmo. Então, só que foi difícil, porque você lê o comentário e você quer responder, só que aí você não responde, então você vai deixando ali. E assim, hoje em dia eu lido melhor, eu leio, eu fico assim, eu até faço graça, falo assim, nossa, não tem muito o que falar, né? Mas você absorvia isso, te fazia mal? Você não deixava isso? Tipo, você pensava, não é pra mim, isso daí não sou eu, assim, não me define. Eu acho que se tivesse me feito muito mal, eu acho que eu não teria continuado. Porque eu acho que tem gente que não aguenta, sabe? Por isso que eu acho que tem muita gente na internet que acaba ficando meio... sai da internet, fica um tempo fora, porque realmente é muito ruim. Se você não tá emocionalmente... de influenciadores que... Muita gente, na realidade, não aguenta, né? Porque são muitos comentários. E pensa, você abre ali seu Instagram e tem um monte de comentário ruim. Você olha e você fala, vale a pena eu ficar vendo isso? Mas... E assim, eu nunca fui uma pessoa de... Desde 2018 que eu tô na internet, nunca fui uma pessoa de macetar alguém, falar coisa de alguém, ou até mesmo de produto de pessoas. Tem muitas blogueiras que lançam maquiagem, testava, mesmo se eu não gostasse, eu nunca fui de, tipo assim, fazer o vídeo por maldade. Assim, porque eu sei que... Gente, cada produto é um produto, cada pele é uma pele, então, assim, realmente não faz sentido. Mas se você não tá emocionalmente disposto àquilo, não vai dar certo. E o que você falaria para quem hoje quer seguir nesse ramo também da internet, ou quer empreender, né? Como fazer para conquistar 500 milhão? É muita gente, 500 milhão de pessoas. Claro que isso não é do dia pra noite, é um processo. É um processo. Mas como é que faz para conquistar cada vez mais seguidores, mais pessoas que gostem do seu trabalho? Tem algum segredo? Eu acho que assim, como você falou, é um processo. Nada é conquistado do dia pra noite, só se você viralizar. Mas às vezes viralizar também não quer dizer nada, que você vai fechar trabalho, que você vai ficar famoso. Às vezes isso não quer dizer nada. Mas eu acho que se você tem o que você quer transmitir para as pessoas, esse acho que é um ponto inicial. Você quer fazer vídeo por fazer vídeo, ou você quer dar alguma dica, quer ensinar realmente as pessoas, quer falar sobre um determinado assunto, e ter a sua própria linha de vídeos, porque também não adianta ficar copiando o que as outras pessoas estão fazendo. Então, assim, o que me fez crescer um determinado tempo, assim, no TikTok principalmente, é que eu comecei a fazer um quadro que era... looks ama ou odeia, era basicamente isso. Então, tipo, gerava muito hate por conta disso, mas ao mesmo tempo muitas pessoas gostavam e começavam a me seguir. Mas assim, criei esse quadro, deu muito certo. Então, assim, é você achar o seu formato do que você quer fazer e ir testando até realmente dar certo. Porque você vai postar um vídeo, não vai dar certo. Você vai postar 2, não vai dar certo, 3, 4. Só que quando chegar no 20º vídeo, talvez dê uma alavancada, aí você vai seguindo na mesma linha, e quando você vê, realmente você já tá alcançando mais pessoas. Agora, e como no dia a dia, né, que eu tenho essa curiosidade com as amigas, por exemplo, você que é look, né, você que é uma entendedora de moda, você fala pra amiga, querida, não tá muito legal, vamos botar essa roupinha ou não? Não, nunca. Ela não vai falar pra gente, Eu nunca.
um papo aqui, né? Eu nunca, porque eu entendo que cada um tem seu estilo. Então, assim, é muito complicado, sabe? Sim, às vezes você gosta de uma peça que eu não gosto e eu gosto de uma peça que você não vai gostar. Então, sim, minhas amigas não tem nada a ver com o meu estilo e eu também não tenho nada a ver com o estilo delas, sabe? Então, tem muito o que fazer, cada um é cada um. Sentir confortável é um segredo pra estar bem? Com certeza. Uma roupa que te deixa confortável. Não, assim, além da roupa tá confortável, você tá se sentindo bem com a roupa. Porque não adianta você assim, enfiar uma roupa que você olha e fala assim, tá bonito, mas eu não tô me sentindo muito eu, assim, ou tipo, tô desconfortável. Sim, você vai ficar o dia inteiro assim, nossa, devia ter trocado de roupa, não devia estar assim. Vai ficar insegura, né? Vai ficar insegura, vai estar achando que tá caindo alguma coisa, mostrando alguma coisa. Achar que alguém tá reparando. Acho que isso é o pior, porque geralmente quando eu coloco alguma roupa que eu não gosto, fico pensando, meu Deus, alguém tá olhando, alguém tá achando que tá feio. E a questão é que ninguém tá reparando. Exatamente. Essa é a questão. Gente, se eu chegar no shopping, gravar um vídeo no meio do shopping, as pessoas vão olhar na hora e depois daqui a 5 minutos vão esquecer. Elas esquecem. Já era. Fazer agora uma conversa de mulher pra mulher, Bia. Agora é sua vez. Eu queria saber, primeiro, o que motivou você a expandir a Leone Permê pra Leone Beauty? Gente, foi um processo. É sempre processo, mas assim... O que acontece? Quando a Leone nasceu, era roupas. Sempre foi roupas, tudo. Só que aí, o que eu fiquei pensando... Gente, chega um momento que eu gostaria de que a Leone fosse realmente o universo, o mundinho Leone, que a gente brinca, né? Que não fosse que não morresse só nas roupas, que virasse parte do dia a dia de cada pessoa. Então, assim, acordar com Leone, imagina, tipo assim, eu acordando, tô com o lençol da minha cama Leone, tipo, passo um creminho Leone, um blush Leone, aí saio, boto a minha roupa, meu sapato, tipo assim, sabe? Você tá realmente no dia a dia da pessoa, então, assim... Quando eu percebi que eu tinha essa oportunidade de fazer a maquiagem, que sempre foi uma expertise, né? Que eu comecei na maquiagem, então, tipo, era a minha expertise principal. Eu não tava acreditando muito no começo, gente. Vou ser bem séria, eu tava um pouco nervosa. Mas aí depois eu falei assim, não, vamos engajar nisso que eu acho que vai virar mesmo. E pra parte das roupas, você teve essa insegurança também? Ou você já foi mais tranquila? Não, muita insegurança a todo momento. Hoje em dia, eu falando do projeto do ano passado, que eu tava insegura. Hoje em dia eu tô melhor, tá, gente? Eu fui aprendendo, eu não sou tão insegura quanto eu era antes. Mas no começo eu tava, até que a gente faz normalmente coleções mais enxutas. Que é meio que o que a Leone, o branding da Leone, na verdade, é fazer peças mais exclusivas. Então, tipo, normalmente a gente não faz reposição das peças. Então, se acabou, acabou. Quem comprou, comprou. Quem não comprou, não compra mais, sabe? É como se fosse limitado, então. É literalmente como se fosse limitado. Que eu acho que dá aquele apelo da pessoa, tipo, comprar com carinho, sabe? Usar aquela peça com carinho, tipo assim, nossa, eu não vou ver na rua muitas pessoas usando a mesma peça que eu, que é normalmente que acaba acontecendo, né, quando se compra fast fashion, na Shein, numa Zara da vida, enfim. Sim, e desde o primeiro teste do seu primeiro produto que você pensou em lançar até o lançamento da Leone Beauty, levou quanto tempo? Um ano. É bastante tempo, né? E leva, assim, né? Na verdade, a gente iniciou o projeto em maio, mas em junho eu já tava com a amostra. Então, assim, deu assim, de junho até junho que eu lancei, deu um ano aí de trabalho, mas que eu aprovei tudo, tipo assim, as cores, fórmula, tudo certo, foi mais ou menos em janeiro que eu aprovei realmente todas as coisas. E falando em fórmula, eu vi que você postou no seu TikTok, que eu estou acompanhando muito ultimamente, não vou mentir. É só fã, Eu vi que você postou que você não usou pigmento branco, né, nos seus sticks. E Sim. A gente sabe que é porque algumas marcas têm problema justamente por conta do pigmento branco. Você consegue explicar pra gente? Então, eu fui aprendendo com todos os lançamentos que tiveram no ano passado, eu fui aprendendo muita coisa. Então, assim, quando teve os blushes, né, eu falei assim, vamos lançar então os sticks multifuncionais que funcionam como blush também. Como eu ia lançar só 3 cores, essas 3 cores tinham que funcionar em todos os tons de pele. Não tinha como eu fazer uma cor clarinha, média e escura. Não, na minha cabeça, os 3 tinham que dar certo em todos os tipos de pele. Então, foi o que eu pedi pra fábrica. Eu falei assim, gente, tira todo o pigmento branco, vê o que vocês conseguem fazer, porque
Pra realmente, tipo assim, todo mundo conseguir comprar, não ter essa experiência ruim de, tipo, comprar, acabar ficar acinzentado algumas peles, que a gente acabou vendo. Tem vários produtos que acabam acontecendo isso por conta do pigmento branco. Sim, e você lançou o Stick e o Gloss. Foi. Teve algum motivo pra você escolher esses produtos pra serem lançados primeiros? Ou... Porque são os produtos que eu mais uso no meu dia a dia. São o Stick multifuncional. Eu amo coisas cremosas, em bastão no geral. Contorno, blush, corretivo, protetor solar, gosto muito. Protetor solar em Stick também. Então, assim, os 2 produtos que eu lancei são produtos que eu uso muito. Então, sempre estiveram no meu dia a dia. Então, eu queria trazer esses de primeiro momento pra marca. Mas você pensa em lançar outros produtos? Sim, já no final do ano passado, na verdade, já comecei com outros projetos. Que como demora muito, né? Eu vi que demora muito as coisas. Então, eu falei assim, pra lançar coisa esse ano, eu já tenho que ter coisa começada, pelo menos, no final do ano passado. Então, tá no processo. Ainda não sei quando, não consigo dar data, nada. Mas eu acho que esse ano ainda sai mais 2. E você pretende lançar mais coisas? Por exemplo, coisas de skincare, abrir pra outras áreas? Ou... Talvez sim. Vamos ver. Você teve alguma inspiração pros produtos? Ou... Eu vi que de pra marcas? caixinha você teve. Ah, sim. Pra caixinha a gente se inspirou no filme O Grande Hotel Budapeste, que é uma caixinha de doce, que acho que é Deme o nome da doceria. E aí a gente fez literalmente essa mesma experiência pro cliente na compra, que aí quando você abre o lacinho, ele meio que abre a caixa. E aí dentro tem outra caixa com os produtos. Então a gente queria, na verdade, que os consumidores tivessem uma mesma experiência do que como se fosse com um seeding para influenciadores. Como eu recebo muito seeding que as marcas enviam coisas para os influenciadores em si. Tem muito seeding muito legal, que você olha e fala assim, como que a marca, carinho da marca, sabe? Tipo assim, um negócio que você vê e fala assim, deve ter sido caríssimo fazer isso daqui. E aí, às vezes, eu vejo os consumidores querendo a mesma experiência desses seedings. Então, a gente falou assim, vamos fazer para literalmente os 2. Então, os seedings que a gente enviou para os influenciadores, que a gente enviou para mais ou menos 50 influenciadores nesse começo, é o mesmo que vai para casa das pessoas. E eu acho que isso... pelos comentários que eu vejo no meu TikTok, as pessoas estavam muito animadas pra isso. Sim, e assim, é muito legal ter essa experiência, né? Porque a gente também vê muitos influenciadores recebendo press kit, eu vejo muita gente comentando, tipo assim, nossa, a galera tá recebendo e os consumidores recebem o produto em uma caixa de papelão. E você conseguiu trazer uma embalagem muito bonita e os produtos com um preço acessível pro mercado, né? Mesmo com essa embalagem. Sim, assim... Como desde o começo, no começo eu fazia os vídeos, as tutoriais de maquiagem com marcas nacionais baratas. Porque, na verdade, o que eu queria demonstrar para as pessoas é que você não precisava gastar com marcas gringas muito caras para você fazer a mesma maquiagem. Então, eu comecei assim na internet. E aí, hoje em dia, eu recebo coisas de marcas internacionais, tenho marcas mais caras, mas eu queria trazer um pouco desse começo pra marca. Então, eu falei assim, eu quero trazer o melhor tipo de embalagem que eu consigo trazer. As embalagens são importadas. O melhor tipo de embalagem que eu consigo trazer com um produto maravilhoso mesmo. Tipo assim, tô usando desde o primeiro teste do ano passado, em junho do ano passado. E assim, num preço que a maioria das pessoas consiga comprar. Que não olha e fala assim, nossa, realmente não tá dando. Mas assim, que olha pro negócio e fala assim, meu Deus, isso aqui deve ser uns R$200, R$150. E aí olha, não é esse valor. Sim. Mas que tem a cara de um produto importado chique, entendeu? Cuidado também, né? Sim. E qual foi o seu maior desafio na hora de desenvolver essas maquiagens, decidir criar a linha? Eu acho que foi a escolha das cores. É muito difícil, gente. Eu tenho tanta amostra de maquiagem em casa, eu tenho tantas cores de blush lá em casa. Foi assim, acho que foi a parte que eu mais fiquei pirada. Falei assim, porque toda hora eu mudava. Eu falei assim, vai ser essa. Não vai ser essa, vai ser essa, vai ser essa, não vai ser. Então toda hora era um negócio que eu falei assim, não sei que cor mais escolho, gente. Não sei. Eu acho que eu ia ficar muito em dúvida, né? Sim. Uma responsabilidade grande, querendo ou não. Porque você não sabe que cor que vai dar certo pro público ou não. Então, às vezes, eu podia escolher as cores que eram boas pra mim, só que não era boa pras pessoas. Tem essa também. Então, acho que o mais difícil pra mim foi isso. Porque a parte de escolha de embalagem, gente, foi uma delícia. Escolha de embalagem é uma delícia. Veio um pacote desse tamanho de embalagem pra mim, e eu fiquei olhando embalagem por embalagem, uma delícia, escolhi, não tive muitas dúvidas, porque eu olhei essa embalagem do Stick e eu falei, tem que ser essa.
Você trouxe uma embalagem Não que a gente adianta. não tá acostumado a ver no mercado nacional, né? Eu falei, tem que ser essa. Com os sticks que são retinhos, o dela é mais gordinho, é muito bonitinho. Não, assim, essa embalagem é mais ou menos a mesma que tem uma marca gringa que usa, que é uma marca, tipo, nível A, assim, que chama West Monthly. Acho que não tem problema de eu falar, né? Vocês podem até colocar a foto aí. Gente, é uma embalagem premium, assim mesmo. E, tipo, o produto deles é mais caro mesmo. Então, quando eu vi essa embalagem disponível, eu falei assim, não tem outra, sabe? É maravilhosa, é muito boa, muito pesada. Ela é de qualidade mesmo. Então, que juntar esses dois... Mas, assim, o processo de embalagem foi maravilhoso. Os adesivos, tudo maravilhoso. Eu acho que o mais difícil mesmo foi a escolha das cores. E o próprio molde do stick, né? Tem um laço em cima. Sim, então é totalmente detalhado o produto. Pra você ver, essa embalagem não tinha molde aqui no Brasil pra ela, porque ninguém tinha usado essa embalagem. Então eu tive que fazer um molde específico pra essa embalagem, porque senão eles invasar, fizeram o teste invasando dentro, né, que invasa. Só que quando você começa a abrir, ele começa a quebrar. Aí eu falei assim, não, faz o molde. Molde é caro. Faz o molde, já bota o laço. Se eu vou ter que fazer um molde específico, já faz pra mim, assim, tipo, Sim. com o lacinho nosso da Leone, que eu acho que vai ficar uma graça e ficou maravilhoso. Eu acho legal também porque a gente confia no produto quando tem um argumento de autoridade, que dá credibilidade. Sim. A gente sabe que muito artista divulga produto ou serviço e nunca experimentou aquele produto ou serviço, né? Não usa no dia a dia Não também. usa no então, dia a dia. E aí é legal porque você vê o carinho, né? Que quem te segue, quem gosta de você realmente usa. Você realmente está falando com autoridade, né? E tem esse carinho da escolha do produto, o seu dedo, tem a sua marca, né? E o seu perfil em todos os produtos, né? Eu recebi bastante comentário do pessoal falando assim, nossa, é muito a sua cara. Tipo assim, dá pra ver que realmente você colocou todo um carinho, todo um esforço pro produto e foi realmente, gente, assim, foi tudo que a gente podia fazer de especial pro produto, a gente conseguiu fazer, eu acho, da melhor maneira possível. Hoje você tem uma equipe de quantas pessoas? Eu e mais duas. Você tem duas? Fazendo tudo isso? Tudo mesmo. Desde a criação dos produtos, Gente, resolver até tudo. a embalagem. Gente, Assim, pra essa parte da maquiagem, eu tô com uma assessoria que elas estão fazendo, na verdade, como que eu posso dizer? Esse processo da importação. Então, elas estão falando com as fábricas de fora do país e elas me ajudam elas me conectam com fábricas aqui no Brasil. Então, assim, tem essas duas pessoas maravilhosas, também amo elas, que elas me ajudam nessa parte, mas a equipe em si da Leone, dos outros trabalhos, é eu e mais duas meninas. E por conta da maquiagem, que a gente não estava esperando, na verdade, esse boom que teve no TikTok tá meio chocante, assim, pra gente mesmo, a gente contratou outra pessoa na semana passada, pra ajudar a gente a embalar, porque não ia dar certo pra gente embalar tudo sozinho. Então a gente chamou outra pessoa pra trabalhar com a gente. E como é que foi a escolha dessas duas pessoas que trabalham com você? Eram conhecidas, eram amigas, teve um processo seletivo? Eu diria que foi o acaso que uniu a gente, sabia? Porque, assim, na verdade, quem começou a marca comigo, que me ajudou nisso daí, foi o irmão do meu marido, né? Que ele tinha uma marca de roupa. Ele estudou aqui também, inclusive. Estudou uns períodos, mas ele estudou aqui. Ele tinha uma marca de roupas. E aí, na pandemia, ele parou. E aí, eu chamei ele pra vir comigo, porque como ele sabia um pouco mais do mercado, questão de costureira, tecido, fabricação, então eu chamei ele pra vir comigo, pra me ajudar. Então, nessa época, ele trabalhava comigo, junto, né? E aí, ele chamou uma amiga dele pra trabalhar junto. E aí, essa amiga dele acabou ficando comigo e com ele, porque aí depois a gente se separou. Ele continuou com a marca dele e eu fiquei com a Leone mesmo. Tipo assim, a gente ficou separado. E aí essa amiga dele, que aí virou uma amiga minha, ela trabalha nas duas. Ela tá nessas duas marcas. E a terceira pessoa que trabalha comigo mesmo, só na Leone mesmo, ela também trabalhava com o meu cunhado. E aí ela veio pra Leone. Então, tipo, foi bem acaso mesmo e deu um match que... Se a Leone tá desse jeito hoje, é por conta desse match que deu entre nós três. Bacana. E qual é o segredo, assim, de conviver bem? Porque acaba sendo um casamento com quem você trabalha também, né? Às vezes tem briga ou não? Vocês têm uma estratégia pra se entender quando tem aquela Olha, música? por enquanto,
A gente é muito tranquila, sério. A gente não teve nenhum tipo de briga, discussão. Eu não sei se é porque a gente é marca pequena também, então as coisas são mais simples e todo mundo faz tudo. Então, eu não sei, mas a gente é bem tranquila mesmo. Que bom, bacana. Bia? Uma pergunta, porque ela é profunda conhecedora da marca, né? Sobre aspirações futuras. Você que já empreendeu, que empreende, que já tem tanto sucesso, o que você pretende para o futuro? Quais são agora as suas pretensões, assim? É uma pergunta muito difícil pra mim, porque eu tenho um pouco de dificuldade de ver muito pra frente, sabe? Mas esse foi o início da Leone Beauty, né? Que é a linha de maquiagem dentro da Leone Permé. E eu tenho certeza que eu quero trazer outras coisas. Então, tipo, por exemplo, uma Leone Home pra coisa de casa. É uma coisa que eu também gostaria muito. Então, nos planos, por enquanto... Isso, mas mais pra frente expandir com outros universos, mas dentro da própria marca. Quando você fala das roupas, né? Tem uma segmentação de público? Vocês falam com um público específico ou não? É para todas as idades? Como é que funciona? É um público bem nichado, eu diria bem nichado, assim. A gente brinca que a Leone Permé para roupas, né, no geral, é para aquelas meninas que são as excluídas. Não são as popularizinhas, são as pessoas excluídas. O que seria uma pessoa excluída? Explica pra gente. Aquela pessoa que tem gostos que não são todo mundo que tem. Que se sente um pouco deslocada em questão de roupas, vê todas as marcas e não se identifica com nenhuma. Então a gente queria trazer isso pra dentro da marca, sim. Então a gente acaba fazendo peças que, né, as pessoas falam que são um pouco mais diferentonas, mais esquisitas, mas a gente traz peças que não são tão comuns de se verem no mercado de roupas. Então, sei lá, eu falo que se a tendência tá pra esse lado, a gente tá fazendo uma coisa totalmente ao contrário. Ou a gente pega umas tendências, mas faz do jeito Leone, não do jeito que a gente acaba vendo no mercado. Você pode dar alguns exemplos do que seria algo que não está sendo praticado no mercado? O que a Leone tem, por exemplo, que por aí a pessoa não encontra? A gente brinca muito com laços, né? Laços. Então... Por exemplo, tinha uma bata no verão passado que realmente ela tinha uma abertura com laços, com os lacinhos, que estava muito famosa na gringa, muitas marcas fazendo, e a gente fez a nossa versão que é com laços gigantes. São uns laços gigantes assim, e ela é uma batinha mais abertinha. E além disso, a gente fez uma versão de vestido. Então a gente fez um vestido inteiro, com ele todo aberto no meio com laços gigantes. Então assim, você olha e fala assim, meu Deus, aonde a pessoa usaria isso, sabe? Você olha e fala assim, meu Deus, que peça é essa? Só que é uma peça tão cool que as pessoas que gostam realmente compram. E assim, você olha e fala assim, nossa, ninguém vai comprar. E aí esgota a peça. É tipo bizarro assim. Muito bem. E você gosta de laços? Por exemplo? Amo. Isso aí também faz, né, te ajuda a definir a sua tendência? Sim. A gente tenta colocar laços em muitas coisas. Então, até na maquiagem a gente colocou. Então, na bala do Chic tem um laço que a gente fez. As nossas saias sempre tem um laço também. Eu tô com uma hoje que tem um laço na lateral. Tem algumas que são mais diferentes com vários laços. Blusas com laços, várias coisas com laços, sempre tem laços. Então, você explicou qual que é o nicho, né, do público das roupas, né? E da maquiagem, porque você falou que você tem essa questão do branco e tal, até para as várias peles diferentes. Tem também uma específica, ou qualquer mulher de qualquer idade pode usar? De maquiagem, pra mim, se você ama maquiagem, provavelmente você vai amar Leone Beauty. Não tem erros, produtos, sinceramente. Minha mãe, ela ama. Minhas priminhas amam. Minhas priminhas têm 10 anos, elas amam os produtos. Então, assim, é pra todas as idades, todos os tipos de pele. Não tem... Eu acho que maquiagem, na verdade, não tem muito isso, eu creio. Tem maquiagens que é mais focado em público mais... com a pele mais... esqueci a palavra que eu queria usar, gente. Madura. Pra peles mais maduras, mas no geral a gente não tem, não. E se você pudesse fazer um de volta ao passado, o que você mudaria na sua carreira, na sua trajetória, na sua história? Mudaria alguma coisa? Se arrepende? O que seria e por quê?
Eu acho que eu acho que eu mudaria algumas coisas em questão de ter me cobrado tanto em questão da criação de conteúdo em si, porque acho que foi muito desgastante pra mim e eu não consegui focar nesse início que a Leone estava precisando, porque no começo eu não focava tanto na Leone porque eu achava que o meu negócio era mais para criação de conteúdo, e se eu viralizasse na criação de conteúdo eu ia alavancar a Leone. Só que na verdade era para ter sido ao contrário. Então eu sinto que foi um tempo perdido, mas ao mesmo tempo não foi um tempo perdido porque eu aprendi por causa disso, sabe? Mas eu acho que pelo visto eu acho que eu não mudaria nada, então eu deixaria do jeito que tá. E a gente vê muitas pessoas hoje falando o seguinte: eu quero ser influencer. Né? Então eu sempre penso, você quer ser influencer, você quer influenciar o que, pra quê e de que maneira e qual público, né? E muitas pessoas estão deixando, muitos jovens estão abrindo mão de fazer um curso superior, uma faculdade, muitas vezes com esse sonho, né, de viralizar, de estourar na mídia. Não estou falando de abrir um próprio negócio, mas essa ideia de influenciar os outros. O que você diria para essa pessoa que está em dúvida entre fazer um curso superior ou querer ter esse sonho? Porque quando 40 anos atrás, né, na minha época, as pessoas tinham aquele sonho de quero ser jogador de futebol, e aí não vou estudar porque eu quero seguir carreira, né, como jogador. Hoje não, muitas pessoas têm esse discurso: eu não vou fazer uma faculdade porque eu quero estourar como influencer e para isso não preciso estudar. O que você falaria para esse jovem que está na dúvida? Não, gente, acho que todo o estudo é válido. Não façam isso, por favor, porque assim, eu acho que tem criadores de conteúdos que vendem uma vida de facilidade, e na verdade não é. Se você... gente, eu não sei nem por onde eu começo esse assunto, porque é muito difícil, mas se você não tem um estudo até mesmo de algoritmo, de marketing, dessas coisas, você não vai ser do jeito que você gostaria de ser. E as pessoas vendem uma facilidade que não é verdade. Simplesmente não é verdade. Você pode viralizar, mas isso não quer dizer que você vai ganhar dinheiro. Você pode viralizar quantas vezes você quiser, mas isso não quer dizer que a pessoa está ganhando dinheiro com isso. Ou se está ganhando dinheiro com isso, é porque ela está assim, divulgando coisas que não são legais para ser divulgadas. Então, assim, tem muitos criadores que são grandes, mas que eu vejo que eles estão ganhando dinheiro em cima dos outros de uma forma não tão legal. Mas estudem, gente, façam faculdade, façam cursos. Eu mesma terminei a faculdade, achei que eu nunca mais ia estudar, entrei no curso de corte e costura, fiz um intercâmbio pra estudar italiano. Então, assim, toda hora eu tô renovando o estudo, fiz vários cursos de moda. Então, assim, acho que todo estudo é válido, não adianta ficar parado, porque você vai ficar parado no tempo. Não tem como. Você falou uma coisa importante, né? Você fez a faculdade de administração e você falou também como é importante sempre estudar outros cursos, por exemplo, os algoritmos, fazer de repente uma pós em marketing. E é importante, você vê essa necessidade de sempre ter contato com os estudos, com as tendências. Sim, porque toda hora muda alguma coisa. Então toda hora você tá aprendendo alguma coisa diferente. Então do jeito que você faz hoje, daqui 3 meses já não é a mesma coisa, porque toda hora a internet está muito rápida, então toda hora o estilo de conteúdo são diferentes, o formato tá diferente, e se você não sabe a questão de, tipo, até mesmo um storytelling, do que como você vai fazer o seu vídeo, um roteiro de vídeo, como você vai começar o seu vídeo, você pode fazer vários vídeos que não vai engajar, as pessoas não vão querer parar para assistir seu vídeo, então tem que saber. Por exemplo, dá uma dica para quem quer chamar a atenção logo de cara no vídeo. Você fala assim, você tem que ter uma frase de efeito. O que você, no seu storytelling, né? O que você, por exemplo, poderia dar de dica aí para a pessoa entender o quanto é importante estudar? O pessoal, hoje em dia, chama de ganchos, né? Então, ganchos, tem tanto gancho visual, como você começar o vídeo, sei lá, tomando com um copo na mão, fingindo que tá bebendo e falando alguma coisa. Isso seria um gancho visual que a pessoa fala assim, passa o vídeo e fala assim, o que será que vai acontecer nesse vídeo, sabe? Então existem esses ganchos visuais, você colocar o celular parado assim, e aí você começar a falar que a pessoa vai ficar interessada, que tem um certo movimento, ou o jeito da frase que você começa. Por exemplo, você tá fazendo isso errado a sua vida toda. Você faz isso, testa isso. Então tem vários jeitos de você driblar um pouco o algoritmo para as pessoas quererem assistir seu vídeo. Mas assim, também não adianta você fazer um bom gancho, mas não ter um bom conteúdo. Você não fazer tipo, ensinar realmente
alguma coisa pra pessoa. E outra questão que eu estava pensando enquanto estava falando, hoje também tem muita questão da IA, né, da inteligência artificial. Eu fiquei absorto vendo esse final de semana aqueles vídeos da inteligência da Marina Mayô, é isso? Ah, sim, eu vi da Marina Mayô. Que é uma apresentadora de TV. É um programa de TV. Fala verdades, imita muitos programas dos anos 80 e 90, né? E aí, a IA também vai invadir essa questão dos influencers? Você acha que também é importante estudar sobre inteligência artificial ou você é contra? Como que você é quando você vê essa tecnologia toda? Eu acho que eu não sou contra, eu acho que eu só sou contra quando as pessoas usam isso pro mal. Porque eu tenho certeza que vão começar a usar isso pra coisa errada, pra dar golpe, pra fazer coisas ilícitas. Mas o chat, né, que eu acho que entra nisso daí, pelo que eu vi, tem muita gente usando pra criação de conteúdo, pra ajudar a fazer roteiro. Então, às vezes, você pede pro chat, você fala o que você quer, mais ou menos, pro vídeo, e aí o chat roteiriza pra você com ideias até do que você grava. Então, assim... Personaliza, né? Então, assim, eu acho que ele pode ser um bom aliado pra te ajudar na criação de conteúdo, mas eu não sei se... ele vai tirar muito o que as pessoas fazem de vídeo, porque eu sinto que hoje em dia as pessoas se conectam mais com pessoas orgânicas, com conteúdos orgânicos, falando sobre algum produto, dando alguma dica, do que, por exemplo, um IA falando de algum produto. Hoje eu não consigo ver isso, não sei, pode ser que daqui a pouco sim. É que eu sinto também que as pessoas elas têm mais confiança vendo uma pessoa falando pra uma pessoa do que uma inteligência artificial, né? Eu me sinto mais confiante vendo alguém direcionando a palavra pra mim, num story, num post. Sem dizer humanização, né? Sim. Tem que humanizar, tem que ficar tudo muito artificial, muito gelado, muito frio, né? Então tem essa mensagem. Acho que a gente vai chegar num processo que a gente está desumanizando e a gente vai ter que voltar a humanizar. Porque você vê que não é a mesma coisa você conversar com um atendente e conversar, por exemplo, no chatbot. Eu odeio quando você manda mensagem e vem a mensagem robotizada. Eu acho um terror isso. Acho horrível. Geralmente eles não resolvem o seu problema. Não resolve. Se você resolver, não tá ali. Exato. E você falou também da moda, né? Muitas pessoas que são preconceituosas, tem as invejosas também, as recalcadas, devem falar, nossa, essa menina tão nova deu sorte, né? Que sorte, agora influenciou, tem a marca. E aí você me falou que não, né? Tem todo um processo, por exemplo, estudo de moda. Conta um pouco como foi esse processo de estudar moda, né? Você agora também fez italiano também. Fiz. Fala um pouco disso tudo, né? Porque, claro, pode ter um pouco de sorte? Pode. Mas também teve muito suor, muito preparo e muita pesquisa, não é verdade? Eu acho que pra você falar sobre qualquer coisa, você precisa ter um mínimo de estudo, como eu comentei, né? Então não adianta eu querer falar sobre moda, só que eu não sei nada sobre moda, que não vai adiantar nada. Então quando eu meio que decidi dar uma aumentada nesse meu nicho no Instagram, porque eu falava só sobre maquiagem, e eu sempre gostei muito de moda, só que como eu decidi desde sempre fazer administração, eu nunca meio que aticei esse meu outro lado criativo. Então, quando eu falei assim, não, quero também aumentar, vou aumentar meu estudo. Aí eu comecei a pesquisar alguns cursos de moda, eu acho que eu fiz sobre história foi sobre história da moda que eu fiz, e aí eu achei muitos vídeos no YouTube sobre épocas diferentes, porque moda, na verdade, não é só sobre roupas, né? É sobre um contexto histórico que a gente está vivendo. Então, se determinada época, sei lá, da década de 20, as pessoas se vestiam daquele jeito, não é porque era só moda naquela época, porque tinha um contexto de guerra, de pós-guerra, do que as pessoas estavam sentindo, meio que cultura, economia, sociocultural, assim, junta tudo e aí vira tendência no que a pessoa tá usando naquela época. Então, assim, isso abriu muito a minha mente, porque eu não imaginava que era tão abrangente assim. E aí eu me interessei muito em estudar várias épocas diferentes. Então, tipo, década de 20, 30, 40, 50. Hoje em dia mesmo, a gente vê essa moda mais sóbria, com alfaiataria, cores mais neutras. Por que será que a gente usa? Por que será que tá nessa época? Por que será que tá tão na moda ser clean girl? É por conta do momento político que a gente tá usando, essa coisa, dessa cultura de... Peraí, gente, esqueci a palavra agora. Nossa, tava na ponta da língua.
essa onda de conservadorismo que a gente tá vendo. Então, assim, tudo isso influencia o modo que a gente tá vestindo. Então, eu fiz alguns cursos assim e... Além de tudo, eu também quis aprender uma língua nova nesse meio tempo, não teve nenhum motivo específico. Eu sempre fiz inglês, meu inglês não é maravilhoso, mas eu falei assim, quero aprender uma língua nova, quero ter um tipo de estudo diferente, então eu entrei numa escola de italiano, e aí depois de um tempo eu falei assim, não, acho que eu quero estudar fora, eu nunca tinha feito intercâmbio, aí eu fiz um mês de intercâmbio, eu amei também, até falei assim, nossa, quero fazer outras vezes, porque é maravilhoso, mas eu não quero ficar parada, eu sempre quero estar aprendendo uma coisa diferente. Muito bem. Agora fiquei curioso, né? A gente sabe então que a cultura, o contexto sócio-histórico, político e cultural tem tudo a ver com a moda. Sim. Né? Que as pessoas, na verdade, o que você veste é uma resposta do momento histórico, político e cultural que você está vivendo. Defina um pouco mais pra gente hoje, qual que é o momento que a gente vive hoje e como que isso tem influenciado a moda. Você falou alfaiataria, minha mãe mesmo falou, sabe aquelas calças que o seu pai usava com pregas? Estavam tão na moda. Que momento é hoje? Como é que você vê hoje esse momento histórico, político, sociocultural? Então, vamos lá, por partes. Temos a questão da guerra, né? Rússia e Ucrânia. A gente tem essa briga de taxas entre Estados Unidos e China. A gente tem essas tendências dentro do TikTok mesmo, da geração Z, vindo com uma onda muito forte de conservadorismo. A geração Z, na verdade, é considerada a geração que, pela primeira vez, ela é mais conservadora do que a anterior. Por que isso está acontecendo? Tipo assim, é muito doido pensar nisso, porque... Gente, movimento Trade Wife, que é meio que esposa troféu. Essas pessoas que fazem vídeos mostrando a sua vida na fazenda, no campo, fazendo a comida desde o zero, tirando leite da vaca e fazendo seu próprio queijo, sua própria manteiga. Então isso tá crescendo muito no TikTok. E aí vem essa onda de conservadorismo e aí a gente vê as roupas mais neutras. Essa alfaiataria que nem você comentou, cinza, preto, branco, bege. Essa moda clean girl que teve desde 2020, que é o cabelinho bem puxado, amarrado, uma maquiagem mais clean, mais leve, natural. Então, tudo isso, na verdade, é uma resposta a todos esses movimentos que a gente está vendo. Olha que interessante, né? Como que a cultura é importante. Por isso que quem faz moda tem que ler o tempo todo. Tem. Isso está sempre se renovando. E para make, como é que foi o seu processo? Você também teve que fazer bastante curso? Como é que foi essa Então, o de make, como eu já dei aula de automaquiagem também. Já dei alguns cursos de automaquiagem. Então, assim, eu estava bem inserida, eu conhecia muitas marcas, conhecia alguns processos de o que dá mais certo em cada pele, o jeito que fica melhor, como usar os produtos. Então, acho que foi um pouco mais fácil, na verdade. Mas, ao mesmo tempo, foi o que eu falei. A gente fez esse lançamento e pros próximos. Eu tô surtando, porque, assim, a gente criou uma expectativa muito alta, eu acho, pro consumidor. Então, eu tô, assim, surtando, porque eu tô com os produtos, mas como que a gente vai fazer esse lançamento dos produtos? Ou assim, como que a gente vai trazer a campanha, as fotos, as cores para esses produtos? São várias coisas para se pensar, na verdade. Muito bem. E para quem está em casa, deixa o arroba, fala como eles podem te encontrar, né? Como pode te seguir. Bom, vocês podem me encontrar no Instagram, que é @Giulia com G e 2 L's. E o da Leone é @LeonePermê, tanto no Instagram quanto no TikTok. E a Leone Beauty, na verdade, tá dentro da Leone mesmo. Então, é o mesmo Instagram, mesmo TikTok, mesmo arroba pra tudo. E o meu TikTok é @GiuliaBeauty, que era meu antigo user. Na verdade, as pessoas me conhecem mais por Giulia Beauty mesmo. Que aí do Instagram eu acabei mudando depois. E aí nosso site, né, que é a Leone Permê também, ou o TikTok Shop, que a gente também tá vendendo no TikTok Shop. E pra gente finalizar, Júlia, uma curiosidade, né, que eu tive, fiquei pensando. Eu acho que pra você também deve ter tido uma certa pressão da família, não sei se teve, pra seguir o legado da sua família, né? Acho que a gente pode falar, né? Sua família tem uma assistência funerária muito conhecida aqui em todo o ABC, em Sorocaba, no interior. Eu sei que você chegou a trabalhar lá um tempo, né? Você tem inclusive flores, né? A gente conheceu. Como que foi quando você falou não, talvez, né? Não sei se não nutrindo a expectativa da família ou falando, não quero isso pra mim. Como é que foi?
Foi difícil, porque assim, eu trabalhei em várias áreas, na verdade. Eu entrei primeiro na parte financeira, e depois entrei no atendimento, fui pra funerária, depois fui pro velório. Então, assim, eu trabalhei em várias empresas diferentes, vários ramos diferentes. E aí eu gostava, na verdade, eu gostava das coisas que as pessoas me davam, os desafios, o trabalho eu gostava bastante. Só que eu percebi que eu fazia por fazer. E aí, do outro lado, eu gostava muito mais de fazer as coisas que eu estava fazendo na internet do que fazer aquilo que eu estava fazendo. E aí, na pandemia, realmente, eu trabalhei até o meio do ano, porque a gente já acabou não fechando, né, que não tinha como fechar. Trabalhei até o meio do ano, e aí depois eu falei assim, gente, eu acho que é melhor eu seguir por outros caminhos, vou tentar. Se não der certo, se não rolar mesmo, aí eu vejo o que eu faço. Mas ficaram um pouco assim, mas hoje eles torcem. Meu pai, principalmente, desde o começo, ele fala assim: não, vai, torcia super. A minha mãe foi um pouco mais difícil, mas hoje em dia ela ama, vai em todas as reuniões comigo de maquiagem, ela ama ficar vendo as coisas. Hoje em dia é mais tranquilo. Sabe que eu te pergunto isso? Que tem muitos pais que colocam nos filhos expectativas, né? A gente fala até, por exemplo, eu já tive histórias de mães que projetavam nas filhas serem modelos de passarela, porque elas gostariam de ter sido, não tiveram esse sonho realizado, e aí você projeta e prospecta no filho. Ou um pai que gostaria de ser um jogador conhecido, tentou, foi de várzea, não conseguiu, e faz isso pro filho. E é uma responsabilidade grande, né? Até para os pais pensarem isso, né? Você querer guiar e dar essa carga, esse peso pro filho, querendo que ele siga a carreira, que na verdade ou você foi frustrado por não ter conseguido, ou que você acha que a carreira é ideal pro seu filho, né? Na verdade, eu entendo o lado dos pais, do meu pai e da minha mãe, eu entendo super esse lado, porque, na verdade, eles querem o melhor para os filhos. Isso, sim, não tenho dúvida alguma, eu entendo o lado, mas, normalmente, é muito doido isso, né? Porque, normalmente, quando enfiam alguma coisa em você, é a coisa que você menos quer fazer. Eu percebo muito isso com várias pessoas diferentes, que quanto mais o pai e a mãe forçam, tentam fazer você engolir, menos você vai se distanciando mais. Então, acho que tudo tem que ser um processo meio que natural, assim, óbvio que você pode ir direcionando, mas de uma maneira mais... se você fizer assim, esse lado aqui... Mas, no final, a decisão não são deles, né? Não é deles. Então, assim, mas... Então, assim, um recado para os pais é também deixar o filho voar, né? Que é uma fala que você fez hoje no início aqui do nosso podcast, que também me chamou a atenção. Foi o seguinte: eu estudei num colégio particular, tradicional aqui de São Paulo, da ABC, né? E foi um choque quando meus professores, coordenadores souberam que eu ia fazer administração. Porque eles pensaram, administração, a gente pensava que você entrar num curso mais concorrido, mais difícil, como direito, medicina. É incrível ver que hoje, em pleno século XXI, 2025, ainda se tem essa ideia, né, de que essa tendência de querer que os alunos, os jovens vão para os cursos mais tradicionais, como bacharelado, né? Ser advogado, médico, engenheiro, que isso era ligado aos anos 80, né? E até hoje você acha que tem essa pressão, então? Na minha época, é engraçado falar isso, mas lá em 2016 tinha. Não sei como tá hoje, mas quando eu falava que era administração, eles ficavam assim, então por que você tá aqui? Mais ou menos isso. Entendi, porque a ideia é formar pessoas para... Primeiro, né, lógico, a gente tem essa ideia da universidade pública, né, para não pagar a faculdade, mas também uma tendência de querer guiar o aluno no curso. Olha, que coisa interessante, né? E tem isso, acho que vai até um pouco do que você falou do conservadorismo, né? De querer essas carreiras mais conservadoras, mais tradicionais. Então, se você fosse fazer publicidade, então, o pessoal surtava. Não tinha ninguém na minha turma que ia fazer publicidade. Era, assim, cursos diversos, mas, assim, relações internacionais tinha, mas publicidade, propaganda... Não tinha ninguém na minha turma, pelo menos. Olha, que coisa, né? Como a gente tá tendo um movimento retrógrado, né? Era muita gente de medicina mesmo. Até que eles tinham um curso específico para medicina à tarde, né? Eu acho que era muito procurado mesmo, e aí tinha. Bia, quer fazer mais alguma colocação? Só agradecer a nossa
parceira. Gosto muito de maquiagem, fiquei feliz de você ter vindo aqui. Tinha comentado com o André, eu falei, André, meu Deus do céu, o que eu vou fazer? Então, fiquei de verdade muito feliz de você ter aceitado vir. Estou gostando muito dessa marca e vou comprar os produtos. Ai, obrigada. Eu acho que você vai amar. Depois eu me acho conta. Também. Pode deixar. Ela é sua fã número 1. Ela tá desde quinta-feira. A gente entrevistou Olhando sem sua irmã. parar. Ela tá desde quinta-feira. Não, me mandou mensagem em todas as redes sociais. Eu falei assim, nossa, eu tenho que responder. Meu Deus, eu respondi quase na hora, Eu instantâneo. falei, gente, eu acho que ela não vai ver. Porque na minha cabeça, você tinha uma equipe, assim, que realmente cuidava das redes. Não, sou eu, gente. Eu respondo. Que era você. Então, eu falei, vou mandar no Instagram, vou mandar no TikTok, vou mandar no Instagram da marca e alguma ela vai ver. E eu respondi mesmo. Muito bem, e a gente também aqui da Strong agradece muito a sua presença. A gente fica muito feliz de ver. Primeiro que a gente nunca diz ex-aluno, né? Sim. Alguns até falam aluno egresso, mas ex-aluno uma vez Strong vai ser sempre aluno da Strong. E a gente fica muito feliz de ver tanto você quanto agora seu irmão também galgando caminhos tão prósperos e se dando tão bem na carreira, na vida pessoal, profissional. É uma felicidade, uma alegria, um orgulho muito grande para a Strong ver você voando e fazendo o que você gosta e que você ama. Ai, gente, obrigada. Obrigada pelo convite. Eu amei o bate-papo. Faz muito tempo que eu não participava de um podcast, então assim, eu amei. E que recado você daria para finalizar para quem está em casa nos assistindo? Comprem a Leone Beauty. Brincadeira, gente. Olha aí, ó. Comprem pra eu poder fazer outros produtos. Não, gente, é sério. Tipo assim, vão no nosso Instagram, conheçam os produtos. Eu acho que vocês vão amar toda a proposta, toda a marca de maquiagem, marca de roupas também. E estudem bastante pra tudo que vocês querem se realizar. Muito bem, aí dica importantíssima. E pra Bia que tá fazendo e terminando publicidade, que dica que você daria pro pessoal que tá em casa? Ai, eu não sei, não me pega assim. Uma dica importante. Estudem, continuem estudando. Eu sei que é difícil porque estou aí no segundo ano, indo pro terceiro. É complicado. Muita gente tenta desanimar, inclusive o que vocês falaram é verdade. Quando eu falei que eu ia fazer publicidade, muita gente falou, curso que não faz nada, você não vai fazer nada. Eu não vou usar as palavras que falaram. Ah, é mesmo. Falaram que era curso de indeciso, o meu. Era curso de indeciso. Você falou, eu lembrei agora mesmo. Foi isso. As pessoas falam muito mal de cursos assim. Sempre falaram, até pessoas da minha família me falaram que eu não ia fazer nada do curso, não ia dar em nada, não ia conseguir arranjar emprego, mas graças a Deus eu tive apoio da minha mãe, do meu pai. Então não desistam, se vocês têm vontade de fazer um curso, façam, independente do que falem, porque é você que vai seguir a área, não são as pessoas que estão falando. Então, continue estudando e acredite, né? E olha, depoimento também. Eu fiz letras, depois eu fiz pedagogia, né? São cursos que a gente tem aqui na Strong, mas também muita gente torce. Você vai ser o quê? Professor? Não, mas tanta coisa pra ganhar dinheiro, você vai dar aula, né? E o importante é seguir o seu coração e seguir o seu dom, na verdade. Porque a gente nasce com um dom, a gente tem que desenvolver e buscar aquilo que você ama. Porque trabalhar, a gente passa a maior parte do tempo da nossa vida no trabalho, né? Não é nem com as nossos familiares e amigos, são com pessoas do nosso trabalho. Imagina você trabalhar numa coisa que você não gosta, você ser infeliz. Então o ideal é isso, né? Você trabalhar, claro, a gente precisa trabalhar, que o dinheiro move a sociedade capitalista, mas ainda melhor se você trabalhar naquilo que você ama, que você faz com todo o coração e todo o desejo, toda a vontade, não é? Sim. Muito bem, então muito obrigado por participar, foi maravilhoso te ver, te conhecer, tá? E aí a Bia vai agora adquirir os produtos da Leone. Gravarei resenha no TikTok. Eu vou querer ver a resenha depois. Pode deixar. E saber o que ela achou. Sim. Né? Muito bem, obrigado, meninas. Obrigada. Tchau. E esse foi mais um podcast Conversa Strong, o podcast da Strong Business School. Hoje falando de tendência, roupa, maquiagem, essas duas belezas, essas duas glamurosas aqui com a gente. Muito obrigado por ter assistido, por ter estado aqui conosco. E até o próximo Conversa Strong, o podcast da Strong Business School. Até a próxima, gente.